Olá, que Deus abençoe você. Nós estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica e agora nós vamos para a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, né? Nós vamos dar seguimento a essa leitura até finalizar a Bíblia. Se você tem gostado, dá o seu gosto, partilhe o vídeo também, tá bom? Senhor Deus, nosso Pai, eu peço que o Teu Espírito venha nos conduzir nessa meditação e abrir o nosso entendimento. Abençoa essa pessoa que tem participado conosco nessa meditação, que ela seja, meu Pai, vencedora. Em nome de Jesus, abençoe, meu Pai, guie os nossos espíritos e os nossos entendimentos. Que assim seja. Colossenses capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O comentário diz: a epístola de Paulo aos Colossenses tinha o objetivo de alertar os novos convertidos quanto à propagação de heresias que ameaçavam contaminar a fé dos sinceros. Por isso o apóstolo escreveu admoestações sobre como viver em santidade, conforme a vontade de Deus. Na carta, ele confirma a autoridade e a divindade do Senhor Jesus, que estavam sendo colocadas em dúvida pelos falsos mestres, que o negavam como filho de Deus. O problema que a igreja de Colossos enfrentava são os mesmos que a igreja enfrenta nos dias atuais. Isto é, muitas pessoas começaram bem na sua fé, mas com o passar do tempo se deixaram influenciar por doutrinas, propagadas por homens corrompidos, sem nenhum compromisso com a verdade. Com isso, o Senhor Jesus deixou de ser o centro das suas vidas e a consciência de viver em temor e em santidade na sua presença passou a não mais existir. Por esse motivo, as orientações contidas nessa epístola são tão atuais e necessárias quanto foram naquela época. O bom da epístola aos Colossenses é que ela nos ensina a viver como cristãos. Então, quando nós lemos, né, essas cartas, né, do apóstolo Paulo, nós temos como avaliar a nossa vida como cristão. Se estamos praticando algo, muito bem, sigamos praticando, mas se estamos em falta em algo, então temos que vigiar naquilo. Então, essa carta aos Colossenses, ela é muito importante. Era importante que todos os cristãos pudessem ler e avaliar a si mesmo. 3. Graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Eu fiquei pensando agora aqui, né? Portanto, ouvimos da vossa fé. E o que os pastores, obreiros, o que os membros, os seus vizinhos, familiares podem falar a respeito da vossa fé, né? Você já parou para pensar nisso? Qual é o tipo de testemunho que você tem dado a eles? No 5, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. O comentário diz: ouvimos da vossa fé. Paulo e Timóteo receberam boas informações da igreja em Colossos. Ao conhecerem o Evangelho, os colossenses deixaram o paganismo e se entregaram à fé no Senhor Jesus. As notícias sobre eles mostravam que havia se firmado na verdade, se ajudavam mutuamente, se consideravam e se respeitavam. Isso revelava a ação do Espírito Santo entre eles, que os conscientizava sobre o valor do serviço cristão. Veja que é importante fazermos o bem a todas as pessoas sem nos cansarmos, mas principalmente aos que são da fé. Afinal, os discípulos do Senhor Jesus são aqueles que recebem não apenas as orientações do seu espírito, mas sobretudo o seu caráter santo e justo. O mesmo amor e a mesma paixão pelas almas que há no coração do Senhor, há no coração dos seus servos. Então, quer dizer, a fé, né,
O conhecer a Deus não é algo estático, né? Que você conheceu e pronto, acabou. Não, é algo que você vai aumentando gradativamente à medida que você vai buscando, à medida em que você vai se entregando, mais você vai tendo também, né? Conforme você se entrega 100%, você tem 100%. Você se entrega a 60%, você vai ter 60% dele. No 7. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. O comentário diz: Epáfras se converteu pela pregação de Paulo em Éfeso. Ele era o pastor responsável pela igreja em Colossos. Diante dos ensinos dos falsos mestres, ele notificou o apóstolo acerca da situação espiritual da igreja. Por meio de imediato, Paulo confrontou os falsos ensinos de forma clara e contundente por meio desta carta, a fim de que os convertidos não se deixassem contaminar e não se desviassem da verdade do evangelho. E esse é o cuidado que nós temos que ter em relação à obra do nosso Deus, né? 8. O qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Olha que interessante o pedido, né, que ele faz, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Se não cuidarmos, nós vamos ficar cheios dos problemas, cheios de notícias ou má notícias, cheio de informações desnecessárias que não vão nos ajudar. Por exemplo, hoje nós temos as redes sociais, hoje nós temos tudo na palma da mão, né? A internet, ela nos aproximou de pessoas que estão distantes, mas nos afastou de pessoas que estão tão próximas. Então, na palma da sua mão você tem o mundo inteiro, né? Você tem boas notícias, más notícias, você tem boas informações, más informações. Você pode adquirir bons conhecimentos, maus conhecimentos. A questão é que a sociedade ela está tão mergulhada nas redes sociais, né? É vídeo, são as postagens, são textos. Então imagine, se você começa logo seu dia pela manhã, já vendo vídeos, imagens, e o seu cérebro está absorvendo informações para dentro dele, né? Então vai chegar um momento que seu cérebro vai estar cansado de tanta informação. E aí você vai querer ler a palavra de Deus. Você não vai absorver o conteúdo da palavra de Deus porque você já está cheio de outra informação. No 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Comentário do 9 e 10, conhecimento da sua vontade. Paulo orava para que os colossenses alcançassem o pleno conhecimento do que vem do alto. Ao conhecerem a vontade de Deus, eles teriam condições de lhe agradar e de se desvencilhar dos falsos ensinamentos que começaram a surgir entre eles. Quando oramos e nos humilhamos diante de Deus, recebemos a revelação do seu querer para a nossa vida por intermédio do Espírito Santo. Desse modo, adquirimos discernimento e direção para tomarmos decisões corretas, além de sabedoria para agirmos em todas as situações. Essa dádiva não está reservada apenas a alguns, mas está disponível a todos os que buscam a Deus com sinceridade, a fim de que se tornem bem-sucedidos em tudo o que fizerem. Eu, sinceramente, eu quero dar frutos na minha vida, espiritual, física, em todos os aspectos. E você? Então, aprenda a se entregar para Deus, né? A colocar sua vida nas mãos dele. 11. Fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade e com gozo. Então, fortalecidos não pelo que eu faço, né? Não pelas coisas que estão à minha volta, mas pelo poder e segundo a força da sua glória, né? A glória do meu Deus em mim. Quer dizer, o Espírito Santo, uma glória de Deus um dia encheu o templo. Hoje a glória de Deus quer encher a nós, que é o Espírito dele. E ele nos dá toda a paciência, longanimidade e com gozo, né? Com alegria. Não por
forçosamente, né? 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. O comentário do 12, que nos fez idôneos. Com essa informação, Paulo quis dizer que nenhum de nós poderia ser participantes do reino de Deus se não fosse pela infinita misericórdia do Altíssimo, que nos tornou aptos para herdar a vida eterna por meio da fé no Senhor Jesus. Quer dizer, em nós não havia mérito algum que nos desse condição de desfrutar da maior bênção celestial, a salvação da alma. Porém, a partir do momento em que passamos a crer no Evangelho e nos arrependemos dos nossos pecados, fomos incluídos nesse grupo tão especial dos santos, que são aqueles que foram separados para viver na luz proporcionada pela palavra de Deus. Deus também criou a mulher para ser isso, idônea, né? Quer dizer, auxiliadora, auxiliador, cooperador, né? O que são os cooperadores para participar da herança dos santos, né? Na luz, quer dizer, a herança que veio do Pai para os filhos. 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Comentário do 13, 14, o qual nos tirou da potestade das trevas. Deus nos libertou do domínio do diabo e nos resgatou para si por meio do sacrifício perfeito do Senhor Jesus. Quando vivíamos no pecado, estávamos presos ao reino das trevas, mas fomos resgatados e levados para o reino do Filho do Altíssimo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Porém, aqueles que vivem apartados de Deus, seguem sob o domínio de Satanás, porque não se entregam ao Salvador. Com isso, sofrem com todo tipo de mazelas, pois estão desprotegidos contra as investidas malignas. Contudo, no momento em que se entregarem a Jesus, passarão imediatamente a fazer parte do seu reino e terão o direito de desfrutar das bênçãos celestiais. E aqui eu vejo um movimento, né, uma atitude, uma ação, no qual nos tirou da potestade das trevas. Quer dizer, nós fomos tirados, não foi eu que saí. Né, não foi uma... Claro que a libertação é uma escolha. Eu escolho, olha, agora eu me volto para Deus. Senhor, eu quero o Senhor. Né? Então, Deus, com seu poder, vai e me tira das mãos, das garras do diabo e me dá, então, a salvação. Né? Nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Quer dizer, o reino de Deus. Então, há muitas pessoas que estão iludidas, né? Elas continuam praticando todo tipo de pecado e o pecado nos afasta de Deus, não permite que venhamos estar neste reino do Filho de Deus, no reino de Deus, e a pessoa se engana porque ela pensa, eu estou na igreja, eu dou dízimos, eu dou ofertas e está tudo certo. Não, não está tudo certo. Eu preciso me voltar para Deus. Quanto mais eu busco a Deus, mais eu vou ter de Deus, mais eu vou me converter, mais eu vou receber. Então, você vai, se aproxima de Deus, do Senhor Jesus, você se enche de luz. E se há luz, você vê as imperfeições, as sujeiras. Então, ali é o conserto. Por isso que eu falei que o livro de Colossenses, ele nos serve para nos mostrar, nos revelar o que estamos fazendo de errado, né? Então, quanto mais eu leio, quanto mais eu busco a Deus, mais eu vou saber o que eu tenho que fazer ou não, ou deixar de fazer. 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Comentário: primogênito de toda a criação. Isso não significa que o Senhor Jesus foi criado por Deus antes de todas as suas criaturas e obras, como alguns erroneamente entendem, pois isso negaria a sua divindade. O que Paulo quis dizer é que ele tem a supremacia por ser o herdeiro e o soberano de toda a criação, pois existia antes dela. Dessa forma, o apóstolo afirma que Jesus é o criador de tudo e que existe tanto no mundo visível quanto no mundo invisível. Além disso, enfatiza que ele é o salvador da humanidade e que o seu poder
e a sua autoridade são absolutos. Mesmo sendo a imagem autêntica e perfeita do Deus invisível, o Senhor Jesus se sujeitou ao corruptível e terreno corpo humano para trazer reconciliação entre a criatura e o Criador. Diante disso, como filho amado, foi exaltado sobremaneira pelo Pai perante toda a criação, pois a ele foi dado todo o domínio, todo o poder e toda a majestade. Eu gosto desse versículo porque ele diz: tudo foi criado por ele e para ele. Tudo é para a glória de Deus, né? Então, se nós entendermos muito bem isso, nós vamos deixar de resistir a Deus e nós vamos nos submeter a Deus, né? 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. O comentário diz assim: ele é a cabeça do corpo, ou seja, o Senhor Jesus é a cabeça da igreja. Não da igreja física, mas sim da espiritual, que é composta por aqueles que foram regenerados pelo seu precioso sangue. Por isso, ele possui primazia em tudo. Jesus foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos e a receber um corpo espiritual e imortal. Depois que ele ressuscitou, iniciou-se a era da igreja, que está fundamentada na fé em sua santa palavra. Ao vencer o pecado na cruz, quando se ofereceu para nos salvar, Jesus se tornou o Senhor e o Salvador do universo, que ele próprio criou, sustentou e agora redimiu. Seu perfeito sacrifício e sua ascensão dentre os mortos garantem a ressurreição de todos aqueles que nele creem. Ele é o cabeça da igreja, né? E essa igreja não constitui-se por paredes, né, ou uma denominação, mas essa igreja constitui o reino dos salvos, o reino dos redimidos. Todas aquelas pessoas que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e que ele as comprou por meio do seu sangue, por bom preço. Então, nós constituímos a igreja do Senhor Jesus. E ele amou, ele ama a igreja. É claro que isso não exclui a denominação que você participa, que você vai. Essa igreja denominacional também, eu creio que foi conduzida e é pelo próprio Espírito Santo. Ali foi onde eu tive o meu encontro com Deus. Foi na igreja a qual eu frequento, que eu faço parte. Essa igreja foi onde eu cheguei, né, todo destroçado, acabado. Foi aonde Deus me resgatou para as luzes. Foi aonde eu tive um encontro com Ele. Foi aonde toda a minha vida tem sido transformada. Então, eu sou grato à igreja denominacional que eu faço parte e eu não me desvio dela. Ainda que hajam falhas, erros, porque onde houver ser humano, onde houver uma pessoa, vai haver falhas. Mas o Espírito Santo está no controle de tudo. Tudo tem a permissão de Deus. E graças a Deus que Ele tem nos usado e guiado para seguir em frente nessa jornada da fé. Bom, nós vamos continuar lendo, né, com calma, essas cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ainda tem muita coisa para falar a respeito desse conteúdo de Colossenses, tá bom? Que Deus continue abençoando. Até o próximo vídeo.